Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. A gente vai ler esse versículo, que é a base da nossa reflexão nessa noite. Diz assim esse versículo: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a falar com Deus nessa noite. Peça para Deus visitar você através dessa palavra. Peça para Deus alimentar o seu coração. Peça para Deus revelar a você o desejo dele para você nessa noite, o que ele quer da tua vida. Que Deus possa tratar você nessa noite. Você veio aqui não só para estar com a galera do Evolution, mas você veio aqui para ouvir uma palavra para motivar o teu coração, uma palavra para te aproximar de Deus. Eu quero convidar você a orar e a falar com Deus. Pai, nós oramos e eu coloco nas tuas mãos essa palavra, essa reflexão. Coloco a vida de cada adolescente que aqui se encontra, no nome de Jesus. Que teu Espírito Santo possa abrir os olhos dos corações de todos que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez eu quero dar seja bem-vindo para você que está aqui pela primeira ou segunda vez na série A Culpa das Estrelas. E hoje, segundo sábado, a gente está prosseguindo para o terceiro, depois quarto, para encerrar. E nesse sábado nós vamos falar sobre esse tema, A Culpa é das Estrelas, um tema, como eu disse, sugestivo. No sábado passado nós falamos sobre amigos para sempre. E nós vamos falar sobre esse tema, A Culpa das Estrelas. E a ideia é a seguinte: talvez você esteja perguntando aí para mim, se alguém puder me ajudar aqui, tá? Pode alguém? Pode levantar agora, se alguém puder ajudar aqui. Tá, agora foi. Beleza. Então esse é o tema, A Culpa das Estrelas. E talvez você esteja perguntando: nossa, mas esse tema é o tema do livro, você vai falar de uma outra coisa? No sábado passado a gente falou sobre amizade. A gente conseguiu identificar uma linda história de amizade no livro A Culpa das Estrelas, ou no filme, que é a história de amizade da Hazel, do Gus e do Isaac. Então é um livro, como eu disse, que não só fala, uma história que não só fala de romance, mas é uma história que fala de amizade, é uma história que fala de tragédia, é uma história que fala de superação, é uma história que fala de romance também, é uma história que nós encontramos muito do espírito do Evangelho nele. Então por isso nós vamos refletir durante esses sábados sobre o livro A Culpa das Estrelas, fazendo um paralelo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E o tema dessa noite é esse: A Culpa é das Estrelas. Esse tema chama atenção porque talvez você se perguntou por que essa história de romance, essa história triste, que enfim o cara morre, o rapazinho lá, o Gus, ele morre, essa história que está mexendo com milhões e milhões de adolescentes e jovens pelo mundo. Por que essa história ela tem como título A Culpa das Estrelas? Poderia ter qualquer outro nome, né? Seria talvez um outro nome, ficaria muito mais bonito, mas é esse nome, A Culpa é das Estrelas. Eu falei um pouquinho no primeiro sábado, eu mencionei o porquê desse nome, mas eu quero falar nessa noite o porquê, qual a razão. Então por que esse livro, essa história tem esse nome? Porque o título, A Culpa das Estrelas. O nome, A Culpa das Estrelas, faz referência a um livro, como eu já disse, do Shakespeare. Então, o livro de Júlio César. Então, no ato 1 desse livro, na cena 2, que é, na verdade, uma peça de teatro, existe um personagem chamado Cassius, e ele está conversando com outro personagem chamado Brutus. E ele, nessa conversa de Cassius com Brutus, ele diz assim, Cassius diz para Brutus, ele diz que a culpa era das estrelas deles e não deles, pelo fato de eles serem pessoas inferiores às outras pessoas. Então ele cita essa frase dizendo que tudo que acontece na nossa vida, tudo tem a ver com as nossas escolhas e ações. É essa a ideia da frase A Culpa das Estrelas no livro do Shakespeare. A ideia é a seguinte, é de que tudo que nós fazemos, tudo que acontece com a gente tem a ver com as nossas ações, com as nossas escolhas, ou seja, não existem tragédias. Essa é a ideia de Shakespeare, a ideia da frase A Culpa das Estrelas no livro de Shakespeare, que vai aparecer aqui. Agora, a grande pergunta é, o John Green, que é esse cara aqui, você já deve ter visto a fotinha dele, você que leu o livro, você que só assistiu o filme e não viu, esse cara jovem que escreveu esse livro, está bombando, ele tem outros livros escritos, é um ótimo escritor que comunica com jovens. Ele colocou o nome A Culpa das Estrelas
por uma razão. Então, antes dele colocar esse nome, A Culpa das Estrelas, ele tentou colocar vários outros nomes. Então foram vários nomes que ele pensou antes de lançar o livro, de publicar. Ele pensou em vários nomes, até que um certo dia da vida dele, ele começou a visitar um hospital de câncer, e lá ele conheceu uma menina, e nessa menina sofria de câncer, tinha 16 anos, e ele começou a se relacionar com ela, se tornou amigo dela, e dali ele teve a ideia de, na verdade, desenvolver um personagem, que é a Hazel, e também de criar esse nome. A Culpa das Estrelas, a gente vai ver o porquê que ele colocou essa frase, esse título. Então, ele conheceu essa garota que vai aparecer aqui, que é a Esther, essa menina que ela faleceu no mês 8 de 2010, em agosto de 2010, ela morreu. Ela lutava contra o câncer, tinha câncer nos pulmões, ela lutou contra o câncer, mas infelizmente não sobreviveu. E essa menina que dá, na verdade, ela que inspira o John Green a desenvolver a Hazel, a personagem. Sai do livro, que é a menina que luta contra o câncer, e vai aparecer uma outra coisa que se tornou livro a história dela. Então a gente vai tentar distribuir, ou melhor, de dar esse livro no kit que você vai concorrer, que é o livro que conta a história da Esther, que é a estrela que nunca vai apagar. Então você pode adquirir esse livro também, é muito legal, conta a história verídica dessa menina, a história real por detrás de Hazel, essa menina Esther. E o John Green conhece essa menina, aí ele desenvolve, coloca o nome A Culpa das Estrelas, o livro vende muito, e ele coloca esse tema porque ele tem uma ideia. A ideia dele é, na verdade, comunicar o seguinte para os leitores, que a culpa das estrelas não é no sentido de que tudo que acontece com a gente tem a ver com o que a gente escolhe fazer ou com o que a gente faz, mas que muitas coisas que acontecem, nós não sabemos a razão. Por isso ele coloca esse título, A Culpa é das Estrelas, usando o sentido desse título de forma contrária ao que Shakespeare usou. Então ele diz o quê? Por que uma menina de 16 anos, ela contrai câncer, ela luta a vida toda para tentar vencer um câncer, ela não consegue vencer, no caso do Esther? Por que um garoto chamado Gus, que é um personagem, ele, 17 anos, luta contra um câncer, ele morre no final? Por que um garoto chamado Isaac, que é um menino que perde a visão, por que essas coisas acontecem com pessoas tão jovens? E a resposta é, não sei. A resposta é a culpa das estrelas, não há uma resposta. Então, é uma culpa do destino, é o que John Green está querendo dizer. Ou seja, existe algo que está além da gente, que nós não sabemos o porquê, e por isso coisas ruins acabam acontecendo a pessoas boas. E esse é o foco do livro. Na verdade, o livro ele passa a história de um romance, mas ele quer deixar essa ideia de que coisas ruins acontecem a pessoas boas e nós não sabemos a razão pela qual isso acontece. Vai aparecer aqui. Por quê? A pergunta nessa noite: por que nós somos surpreendidos por coisas ruins? Isso nos leva a refletir no livro, porque o livro A Culpa das Estrelas, esse livro bonitinho, agora numa capa nova, esse livro nos leva a pensar sobre essas questões. Por que você que está aqui hoje é uma pessoa legal? Talvez você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa boa. A Bíblia diz que não é ninguém bom, mas talvez bom no sentido assim de você não ser uma pessoa que faça mal para as pessoas, uma pessoa de má índole. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que você talvez é alguém que perdeu um ente querido, um tio, um pai, algum parente, morreu talvez numa morte trágica, uma morte repentina? Por que os nossos pais se separam? Por que isso acontece? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que tem pessoas que morrem? Essa semana eu estava assistindo um documentário do apresentador Danilo Gentili, talvez você gosta dele, já sabe da história dele. Ele perdeu o pai, né? O pai dele morreu, teve um infarto, morreu, e depois de 6 meses a irmã dele estava num carro, acho que com 4, 5 pessoas, uma coisa assim, e bateu o carro e ninguém morre, só morreu a irmã 6 meses depois. Então ele aconteceu uma tragédia na família dele. E a pergunta é: por que essas coisas acontecem a pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que nós somos surpreendidos por coisas ruins? Essa é uma pergunta. E na verdade essa pergunta é uma pergunta que tem desafiado o cristianismo há mais de 2000 anos. Essa pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que tragédias acontecem? Por que pessoas acabam sendo cometidas por câncer, como a Hazel, como o Gus, como o Isaac? Por que essas coisas acontecem, como aconteceu com a Esther, que é uma pessoa que existia mesmo, que faleceu em 2010? Por que essas coisas ruins acontecem? Por que o seu namorado larga de você? Ou talvez alguma coisa acontece na sua vida, se alguém aqui perdeu talvez um amigo que tirou a própria vida? Por que essas coisas acontecem? Acidentes, pessoas que morrem, terremotos que
que acontecem no mundo e multidões de pessoas acabam perdendo a vida? Por que tem guerras e guerras e guerras e crianças inocentes acabam morrendo, como lá na Síria, onde morava o Lamuel? A Síria está em guerra e a gente vê alguns vídeos na internet de crianças morrendo envenenadas. Crianças envenenadas por gás tóxicos, elas morrendo, bebezinhos. Por que essas coisas acontecem? Por que Deus deixa eu sofrer? Por que Deus deixa eu passar por situações difíceis? Essa é uma pergunta que fica, e essa pergunta o cristianismo tem tentado responder há 2000 anos atrás. E nessa noite nós vamos ver pelo menos duas coisas que a história azul e o Evangelho e a Bíblia nos ensinam sobre isso. A Bíblia e o livro A Cúpula das Estrelas, ou a história, nos ensinam duas coisas relacionadas a essa pergunta: por que tragédias acontecem? Por que eu sofro? Por que eu passo por situações difíceis? E existem duas coisas. A primeira delas é essa: coisas ruins acontecem tanto a pessoas más quanto a pessoas boas. Essa é a primeira coisa que eu consigo identificar no livro, na história e também na Bíblia: que coisas ruins acontecem tanto a pessoas más quanto a pessoas boas. Essa é uma realidade que você precisa entender nessa noite. Coisas ruins acontecem tanto a pessoas que são ruins, bandidos, estupradores, maconheiro, cara que vende droga, mata pessoas, quanto a pessoas que são consideradas boas, gente que não faz mal para ninguém, que não faz mal nem para uma barata. Coisas ruins acontecem a essas pessoas. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina que coisas ruins acontecem a todo tipo de pessoas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. Quem já ouviu essa história de Jó? A Bíblia fala da história de Jó. Jó era um homem íntegro, um cara que buscava Deus, um cara firme com Deus. E a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos. A Bíblia diz que ele era o cara mais firme com Deus, mais firmeza. O cara mais firmeza na rocha era Jó. E ele era um cara que de manhãzinha ele acordava, ele ia lá, sacrificava para Deus, porque na época era assim. Na época da Bíblia tinha que sacrificar para Deus. Hoje nós temos Jesus, a gente pode pedir para Jesus fazer as coisas para a gente. E ele ia lá, sacrificava para os filhos dele, com medo dos filhos dele talvez terem cometido algum pecado. Ele era um cara íntegro. Aí um dia a Bíblia diz que os anjos vão se apresentar a Deus e o diabo vai junto. Os anjos de Deus vão se apresentar a Deus lá nos céus e tal. Eles chegam lá para falar com Deus. Aí o diabo vai junto, o diabo entra, aí Deus olha e tal. Fala, você viu meu servo Jó? Ele é um cara íntegro, é um cara firmeza. Deus fala com o diabo. Aí o diabo pega e fala assim: ele é firmeza com você porque você não tocou nele. Ele tem tudo, ele é rico, ele é o homem mais rico. Ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem casas, ele tem tudo, ele tem uma BMW, ele tem tudo. Esse cara tem uma mulher gatona, uma moraça, nota 10. Esse cara tem tudo, por isso que ele é fiel a você. Aí o diabo fala: deixa eu pôr a mão nele, deixa eu tocar nele, que você vai ver, ele vai te amaldiçoar na tua face. O diabo falou para Deus. Aí Deus fala: você pode tocar em tudo que ele tem, menos nele. Você pode tocar até no corpo, mas não toca na vida dele. Você vai tocar em tudo. E foi como se fosse ali foi uma aposta entre Deus e o diabo. Aí o que acontece? A Bíblia diz que em questões de segundos, de minutos, uma coisa repentina acontece. De repente ele perdeu todos os rebanhos que ele tinha. Aconteceu lá um furacão, matou tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha. E ele se tornou uma pessoa cheia de feridas purulentas, doente. E ele fedia, as pessoas chegavam perto dele, sentiam nojo dele. Perdeu os 10 filhos, perdeu todos os rebanhos, ele perdeu as terras, perdeu tudo que ele tinha. E ele sofreu muito. E ele passou por situações difíceis. E nós entendemos, através da Bíblia, que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E talvez a pergunta é: por que isso acontece? Foi a pergunta que Jó fez para Deus. Jó estava sofrendo e perguntou para Deus várias vezes. Ele falou para Deus: por que eu estou passando por isso? Não há pecado na minha vida. Por que eu estou passando por essa situação? E foi as perguntas que Jó fez para Deus. Ele fez várias dessas perguntas, questionando Deus. Por que Deus estava deixando ele passar por aquilo? E talvez você nessa noite, alguém que está passando por algum tipo de sofrimento, ou talvez você enfrentou uma tragédia no passado, ou você está enfrentando algo que pode ser considerado uma tragédia para você, uma tragédia emocional. Você talvez está sofrendo nessa área emocional, e existem tragédias emocionais. Por exemplo, você não pega a namorada, você não pega do namorado, ou alguém te trai. Você passa por uma tragédia emocional e pergunta: por que Deus deixou eu passar por isso? Por que os meus pais estão se separando? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que a minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou quando eu era criança? Por que eu perdi aquela pessoa que eu amava tanto? Aquele amigo que morreu?
Por que a minha casa está no inferno e é só briga atrás de briga? Por que coisas ruins estão acontecendo a mim que não faço mal nem com uma barata? É uma pergunta que fica, é uma pergunta que nós fazemos, e a Bíblia diz que Jó sofreu, e Jó era um cara íntegro, Jó era um cara firmeza, que não havia dado mancada nenhuma com Deus, e ele estava sofrendo. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus, Ele é fiel em tudo. Deus é um Deus fiel em todas as situações. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que coisas ruins acontecem tanto a pessoas boas quanto a pessoas más. Olha o que diz lá, vai aparecer aqui no texto. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Palavras de Jesus. O mesmo versículo, uma versão mais acessível, uma tradução ou uma paráfrase mais acessível: Ele dá o melhor, o sol que aquece a chuva, o sol que aquece a chuva que traz vida a todos, sem distinção, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Coisas ruins acontecem tanto a pessoas boas quanto a pessoas ruins. Parece algo simples, mas é algo que vai te ajudar nessa fase da adolescência, porque você vai enfrentar situações ruins. Quando você entende que essas coisas acontecem com pessoas boas, como o Jó, que foi um cara firmeza, que aconteceu uma desgraça na vida dele, isso vai te ajudar. Há uma frase de um filme que eu assisti e gostei muito, que chama Menina de Ouro. Quem já assistiu esse filme aqui? É um filme legal, vou deixar aí para você a dica. Não vou tentar, vou ter que contar aqui, mas você assiste. É uma moça que o sonho dela é lutar boxe, ela tenta a vida toda, ninguém queria saber dela lutando boxe, porque ela foi para uma academia e lá as pessoas eram muito machistas, e ela vai num treinador que é muito bom, um dos melhores, um cara muito grosso com ela, e ela não sabia nada de boxe, ela queria ser uma lutadora. E ela vai, ela tenta, ela chaveca o cara só dá esporro nela, e ela tenta, ela fica treinando, ela começa a dormir na academia, ela dorme lá no chão e tal, e treinando, aí tem um cara lá, que é um cara que faz a limpeza, que manja boxe, ele começa a ensinar, de repente ela começa a crescer, se desenvolver. No final das contas, aquele cara que dava esporro nela, ele acaba assumindo ela, começa a treinar ela, e ela começa a lutar, e ela vence algumas lutas, e acontece algo com ela. Ela fica paraplégica. Acontece algo e ela fica paraplégica, e uma frase que ela diz, quando acontece um acidente, vão conversar com ela, e ela dizem isso para ela, na verdade, quem diz isso para ela é o cara que faz a faxina. Ele diz uma frase, que é essa frase aqui que vai aparecer. Ele diz: coisas ruins acontecem às vezes com pessoas boas, não existe um motivo para isso, elas apenas acontecem. É uma cena muito chocante, e é uma realidade. Coisas ruins acontecem às vezes com pessoas boas, não existe um motivo para isso, elas apenas acontecem, não há uma resposta. Talvez você está perguntando por que Deus deixa. A sua crise é essa. Talvez a sua crise, olha aqui, tem adolescente que tem dificuldade de andar com Deus, porque é intelectual mesmo a sua crise. Você fala: eu não consigo compreender um Deus que é bom e que deixa crianças passar fome. Eu não consigo compreender um Deus bom que deixa crianças na África se tornarem desnutridas e comerem até titica de cavalo. Não consigo compreender um negócio desse. Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Se Deus é bom, por que existem caras que matam crianças, caras que fazem um monte de coisa errada? Se Deus é bom, por que Ele deixa eu passar por situações difíceis? Essa é uma pergunta que nós fazemos. Você precisa entender isso. Coisas ruins acontecem tanto a pessoas más quanto a pessoas boas. A segunda coisa aqui, a história azul nos ensina em relação à pergunta: por que tragédias acontecem? E a Bíblia nos ensina essa aqui, que vai aparecer. Nem sempre somos os causadores das coisas ruins que nos acontecem e que ocorrem à nossa volta. Nem sempre nós somos os causadores das coisas ruins que nos acontecem e que ocorrem à nossa volta. Há uma cena do filme que toca nesse ponto de certa forma, que eu queria que você assistisse, que é, vamos lá, vai passar aqui. Tem como aumentar aí? Vamos lá? Tem como colocar o microfone aqui? Então, enquanto o Edinho vai colocando o cabo aqui, a gente vai assistir uma cena que toca nesse ponto de que nem sempre que a gente faz, nem sempre nós somos os causadores das coisas ruins que acontecem, ou das coisas ruins que acontecem na nossa volta. Pode deixar, então. Vai passar assim mesmo, vai. Vamos lá, não me pergunte.
Isso é uma metáfora conhecida do filme, né? Uma cena boa para fazer. Vai tacar esse carro na boca, se o seu pai eu não vou poder passar aqui, tá? Se o pai mata eu. Vamos lá, só se for o Joe, ele tem 18 anos, o Lucas, ou alguém. Vamos lá. Essa cena toca nesse ponto de que nem sempre aquilo que, ou melhor, nem sempre as coisas ruins que acontecem conosco tem a ver com o que a gente faz. Nós não somos os causadores das coisas ruins que acontecem com a gente e com as pessoas à nossa volta. Então, nesse filme, eu achei interessante essa cena, que é uma cena da metáfora, é que o Gus nunca está com cigarro na boca, ele nunca fumou. Aparentemente você poderia falar, esse cara está com câncer, está todo ferrado porque fumava, bebia, esse cara usava drogas, mas ele era um garoto bonzinho que nunca acendeu um cigarro. Ele fazia uma metáfora ali, e colocava um cigarrinho na boca para fazer uma moral, mas ele nunca havia acendido um cigarro, e nem sempre nós somos os causadores das coisas que nos acontecem. Talvez se ele fumasse, alguns iriam dizer assim, mesmo o câncer dele não tendo a ver com o cigarro, alguns diriam assim, esse cara também era mó zoado, olha lá, por isso que ele teve câncer, porque ele fumava, bebia, saía da noitada, mas ele não era alguém assim, e ele enfrentou um câncer. No filme ele acaba perdendo a vida, ele acaba morrendo, e nós precisamos entender isso, que nós não somos os causadores, muitas vezes, das coisas ruins que nos acontecem. Na verdade, muitas vezes não há nenhum culpado. Às vezes a gente tenta achar o culpado. Quem é o culpado daquilo que tem acontecido? Quem é o culpado? Nós tentamos achar alguém que possa receber a culpa. A gente tenta colocar a culpa em alguém. A gente tenta achar um culpado, mas nem sempre há culpados. Nem sempre há culpados. Eu me lembro, olhando para vocês aqui, adolescentes, 12 a 17 anos, ou 17 anos, 18 e o outro. Eu me lembro de alguns anos atrás, uma menina que o Evinho também vai lembrar, o Rafael também, a gente cresceu junto, que era a Rebeca, uma menina da igreja, lá do Parque Piracicaba, e cresceu junto com a gente e tudo mais, e de repente eu recebi uma notícia. A Rebeca, ela um dia estava andando, ela sofria de problemas de infância, mas ela era tudo normal, na adolescência, 14 anos. Um dia ela andando com 3 amigos da igreja, na volta na Balba, no Parque Piracicaba, ela passou mal, morreu na hora, teve um mau surto. E morreu, estava andando, caiu, morreu. E eu lembro daquela notícia quando eu recebi, todo mundo chorando, multidões de adolescentes, todo mundo lá, caixãozinho branco, porque 14 anos, é caixão branco, e algo que ninguém sabia explicar. Multidões de pastores, tudo que é canto lá, lotado, nunca vi um velório tão cheio quanto aquele velório da Rebeca. Foi uma tragédia, todo mundo chorando, ninguém sabia por quê, e as pessoas perguntavam aos pastores por quê, todo mundo por quê que Deus deixou isso acontecer, por que ela, do nada, ela caiu, morreu, e às vezes não tem nenhum culpado. Tragédias acontecem, nós não sabemos a resposta, não sabemos o porquê. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 13, Jesus faz menção da morte de 18 pessoas, que eram galileus, os caras que moravam na Galileia, na época, na Palestina. E morreram 18 galileus. Caiu uma torre, na época, uma torre de Siloé, e morreu 18 pessoas. E algumas pessoas chegaram até Jesus e falaram assim: por que esses caras morreram? Eles eram culpados. Eles eram culpados de terem cometido algum pecado, por isso a torre caiu sobre eles. E Jesus olha para aqueles caras e diz assim: eles não tiveram culpa alguma. Esses 18 galileus que haviam morrido lá, caiu uma torre do lado, os caras morreram, eles não tinham culpa alguma. Aquilo aconteceu, Jesus disse isso, aconteceu porque aconteceu. E nós muitas vezes não conseguimos entender isso. Às vezes nós achamos que nós somos os culpados. Às vezes você acha que tem causadores. Talvez seus pais se separaram, você acha que você foi culpado. Você se sente culpado de certa forma. Ou quando, sei lá, alguma coisa está acontecendo na sua vida, você se sente culpado por isso. Mas nem sempre somos os culpados pelas coisas ruins que nos acontecem. Em João capítulo 9, Jesus se depara com um cara cego, de nascença. Aí os discípulos de Jesus chegam para Jesus e falam assim: mestre, quem foi que pecou? Foi esse cara que está cego ou os pais dele? Porque ele é cego. E naquela época os caras acreditavam que para que alguém tivesse uma deficiência física, ou aquele cara teria pecado ou os pais dele. Aí Jesus olha e diz assim, Jesus responde com esse versículo, Jesus respondeu: nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Talvez existam coisas que você não consegue entender por quê, mas
Deus sabe. Tem coisas que acontecem que não tem a ver com a gente, não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com as nossas escolhas. Como diz uma frase do Gans, essa frase aqui: o mundo não é uma fábrica de realizações de desejos. Infelizmente, o mundo que nós vivemos é um mundo dominado pelo pecado, é um mundo dominado pelas tragédias, ele está falando ali. É um mundo dominado por coisas que nós não conseguimos entender. Agora a pergunta é, Deus está falando ali, olhando para as meninas, né? A pergunta é essa: como reagir às tragédias? Para a gente ir embora hoje do Evolution, essa palavra pode marcar a tua vida, porque talvez você não está enfrentando problemas, você vai enfrentar. Eu não estou jogando praga para você, isso vai acontecer. Nossa, está vindo música aqui, misericórdia. Volta. Isso, eu luto com os músicos, cara, eu busco para lá, para cá. Isso caiu um plantinha. Isso vai acontecer, olha aqui. Tragédias podem acontecer com você. Você tem que entender que a vida é assim, acontecem coisas ruins. E quando acontecer, você precisa estar preparado para não se voltar contra Deus, para não se voltar contra as pessoas, para não se tornar um adolescente depressivo, depressiva. Você não pode estar de qualquer jeito, você precisa estar preparado. Essa palavra é para preparar você, para preparar para situações difíceis, porque a vida é dura, a vida não é uma fábrica de realizações de desejos, como diz o Gans. A vida é dura, a realidade da vida é muito dura. Pessoas morrem, pessoas sofrem acidente, pessoas são cometidas por câncer, pessoas pessoas não são correspondidas amorosamente. Isso acontece, você precisa entender isso. E o que eu faço para reagir às tragédias? Como reagir às tragédias? A primeira coisa que eu queria deixar para vocês: aprenda a conviver com as tragédias. Para você reagir, você precisa aprender a conviver com elas. Há uma frase do Tolkien, que é o autor da saga Senhor dos Anéis. Ele diz essa frase, muito interessante, que vai aparecer aqui: contos de fadas não negam a existência de tristezas e tragédias. Contos de fadas, continho de fada, a bruxinha que pega a vassourinha, não nega a existência de tristezas e tragédias. Se até nos contos de fada, que é para criança, tem tragédia. E é só tragédia, né? Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de caribou, matou a criança. Não é? Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Papai, não sei o que. A Cuca é uma capeta, é a bruxa. A Cuca vai pegar, é só tragédia. É só coisa ruim, verdade. Vai pensando aqui. É só coisa que não presta. Mas enfim, contos de fadas não negam essa realidade, gente. Olha aqui. E muitas vezes nós não entendemos a realidade da vida. Olha aqui, a gente fica triste, a gente se rebela com Deus, porque essas coisas acontecem. O Tolkien disse isso é uma verdade. Nem os contos de fadas estão negando a realidade das tragédias. No filme, ou na história azul, o que acontece é que Gans, a Hazel e o Isaac, eles aprendem em certo momento, em dado momento, a conviver com a doença. Quem leu o livro, quem assistiu o filme vai entender isso. Em dado momento eles aprendem, de certa forma, a conviver com a doença. Tanto que a Hazel começa a desenvolver uma paixão pelo Gans, e ele leva ela de carro no filme, que assistiu no livro e tal. Eles vão passear, e ali em alguns momentos ela esquece que ela é uma menina que luta com câncer, ele também. Eles tentam ser felizes. Aí tem uma foto que vai aparecer, que é a foto anterior aqui, que vai aparecer. Eles estão ali, vivendo um romance. Eles tentam conviver com a doença, para tentar viver mais um dia, para tentar descobrir a beleza do sol, a beleza do luar, para tentar respirar e ser feliz, pelo menos por um dia. E eles aprendem a conviver com a doença. E nós precisamos aprender a conviver com as tragédias. Não estou dizendo que você tem que aceitar, que você tem que se conformar com tragédias que acontecem. Por exemplo, uma criança estuprada, uma criança de 4 anos. Não tem como você se conformar, que legal. Não é isso, mas tem que aprender a conviver, porque o mundo é assim. O mundo é caído, coisas ruins acontecem, tristeza, você vai passar, você vai enfrentar sofrimento, você vai enfrentar dor, você vai enfrentar tragédias, ou vai ver tragédias ao seu redor, e você precisa aprender a conviver com essas coisas. É por não aprender a conviver com as tragédias que muita gente se ira com Deus, muita gente se rebela contra Deus, muita gente fica com raiva de Deus. E pode ser que você hoje tenha raiva de Deus.
Pode ser que você, tem muita gente que tem raiva de Deus, às vezes nós não falamos isso aqui. Tem gente que está lutando com raiva de Deus, gente que fala, eu preciso de Deus, estou aqui, mas eu tenho uma raiva de Deus. É um sentimento duplo, eu amo a Deus, eu quero Deus, mas eu tenho raiva dele, porque coisas ruins aconteceram na minha infância, eu acho que Deus deixou isso acontecer, e muita gente se vira contra Deus, fica com raiva de Deus, se afasta de Deus, porque não aprende a conviver com as tragédias, elas são uma realidade da vida. Você precisa aprender a conviver com elas. Essa semana eu estava assistindo um documentário de bobeira, assim, eu estava fazendo um trabalho na internet, a televisão ligada, e eu ouvindo fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Como você faz, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E estava passando, acho que era no SBT, uma reportagem sobre o humorista Tom Cavalcante. E o cara engraçado e tal, e falando da vida dele, e eu achei interessante um momento desse documentário em que o Tom Cavalcante é levado lá para o Ceará, a terra dele, ele é um cara rico hoje, mora nos States, e ele está lá no Ceará, na casinha dele pobre, de periferia, ele chega na casinha dele, lá que ele morou, que ele cresceu, aí ele começa a chorar e ele lembra de uma cena que havia acontecido naquela casa, quando ele tinha 13 anos, a mãe dele, que ele amava muito, havia falecido, de forma repentina por causa do câncer no intestino. E ali foi um velório, antigamente os velórios eram nas casas, e ele falou que quando ele chegou, ele recebeu a notícia, ele chegou, estava lotado a casa, ele chegou na sala, ele viu aquele caixão, ele fez uma pergunta para Deus, ele falou, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, o Senhor me ama, e ele era católico, ele tinha a fé dele, ele falou, por que o Senhor deixou isso acontecer? Aí, ele falou isso, depois em dado momento do documentário, ele está sendo entrevistado pelo jornalista, o jornalista pergunta alguma coisa para ele, e ele diz assim, naquele momento, eu estou Cavalcante dizendo, já um homem já de mais de 40 anos, naquele momento, aos 13 anos, eu rompi com Deus. Ele diz essa frase, vai aparecer aqui, eu rompi com Deus. E ele disse que foram muitos anos de rompimento com Deus. Ele se voltou contra Deus, ele não falava mais com Deus, ele não queria mais saber de Deus, porque a mãe dele havia falecido de câncer, e ele não entendia o porquê que a mãe dele havia deixado aquilo acontecer, e depois de muito tempo ele diz que hoje ele tem uma relação com Deus, ele é religioso, enfim, mas ele rompeu com Deus, e talvez você está rompendo com Deus aos poucos. Você não rompeu com Deus, porque você está aqui, mas você está rompendo aos pouquinhos, porque você está sofrendo, e você está se distanciando de Deus, e vai rompendo com Deus, vai se distanciando, já não ora mais, já não lê a Bíblia, já não quer mais saber de Deus, já duvida do amor de Deus por você, e vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, esse versículo que nos ajuda, que nos conforta. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Tem coisas, olha aqui, tem coisas encobertas que nós não sabemos o porquê. Tem coisas que eu não sei dizer. Eu me lembro de uma história real que eu vivi. Eu pude ser uma figura ocular. Uma moça da igreja, uma amiga minha que está afastada da igreja, ela me convidou um dia para visitar a tia dela. Isso no ano de 2011. Ela, em junho de 2011, ela falou, Adolfo, tá de férias para cá. Eu quero que você vá visitar minha tia. Eu tenho uma tia, ela sempre falava da tia dela, de oração. Minha tia tem câncer. Minha tia tem 33 anos, tem 2 filhas adolescentes, uma de 13 e uma de 16. 33 anos. Minha tia é bonita, uma mulher jovem, casada. Ou melhor, tinha 3 filhas, ela tinha. Uma de 13, uma de 16 e uma criancinha de 7, 8 anos. 3 meninas. E ela falou, ela está com câncer. E os médicos disseram que não tem mais jeito. Eu lembro que eu fui visitar aquela mulher e aparentemente ela estava normal, bonita mesmo, uma moça muito bonita, não parecia que estava doente, e tranquila, ela fez um bolo, eu fui bem recebido pelas filhas dela, por ela, e sentei, eu nem acreditei que ela tinha câncer, porque ela estava tão bem, e a gente foi conversando, e ela, em um dado momento, ela falou assim para mim, ela mostrou a barriga dela, estava inchada, o pai estava com frio. E ela falou assim, os médicos disseram para mim, saiu todo mundo de perto, os médicos disseram para mim que não tem mais jeito. Eu tenho alguns meses de vida. Ela falou, Rodolfo, por que isso acontece? Por que Deus deixa isso acontecer? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha pequena. E eu lembro que foi uma das cenas que mais marcaram a minha fé.
Eu olhei para aquela mulher, fiquei em silêncio e apenas disse para ela de forma muito humilde mesmo: falei, você. Fiquei quieto. Com um ar de silêncio, eu já comecei grupos. E depois eu orei com ela, saí dali, pensando na minha fé, pensando por que essas coisas acontecem. Mas esse versículo nos ajuda, nos conforta de certa forma, porque tem coisas encobertas que não pertencem a nós, pertencem a Deus. Tem coisas. Qual a razão de uma mulher nessa? Depois de eu contar a história, ela morreu. Depois de uns 3, 4 meses, eu recebi a notícia lá em São Paulo. Ele deu para mim no velório que ela havia falecido. E aí fica a pergunta: por que essas coisas acontecem? Mas tem coisas encobertas que pertencem ao Senhor. Por que o pai do Edson, que aqui, ele pediu para eu citar, me deu a liberdade para citar isso? Ele enfrentou câncer e fez várias cirurgias para tentar vencer o câncer, não conseguiu, perdeu a vida em 2011. O Edson compartilhou comigo, ele falou: a palavra é essa, olha meu pai. Por que essas coisas acontecem? Eu estou falando de algo que pode parecer que não é um papo tão gostoso que é amizade, vai falar de romance depois, tem uns assuntos que chamam mais atenção, né? Mas pode parecer que isso não liga muito, mas tem tudo a ver com a vida de vocês que são adolescentes, porque isso é coisa que você enfrenta, que você vai enfrentar um amigo que vai perder um pai, como você vai lidar com ele, como você vai aconselhar ele, como você vai entender a pessoa dele. Nós temos que entender que tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que são encobertas, coisas que nós não sabemos a resposta. A segunda coisa que você precisa fazer para reagir às tragédias é isso: confie na bondade de Deus. Você precisa confiar que Deus é um Deus bom. A Bíblia apresenta Deus como sendo um Deus bom. E como é que eu sei que Deus é bom? Primeiro, a Bíblia diz que Ele é bom. A Bíblia mostra Ele fazendo coisas boas. E a Bíblia diz que Deus se revela através de um ser humano chamado Jesus Cristo. Deus se encarna, se torna um ser humano. E se você quer saber quem é Deus, olha aqui para mim. Quem é Deus? Olhe para Jesus. Se você quer saber se Deus era bom ou ruim, olhe para Jesus Cristo e você vai ver o que Jesus fez. Como Jesus tratava as pessoas pobres, como Jesus tratava as pessoas doentes, como Jesus tratava as pessoas que eram repudiadas pela sociedade. Você vai ver que como Jesus tratava as prostitutas, as mulheres que eram pegas em adultério, como que Jesus tratava os bandidos da época. Jesus era uma pessoa extremamente amorosa. Jesus nunca condenou ninguém, nunca julgou ninguém. Jesus só tocava as pessoas para curá-las, para abraçá-las. Jesus sempre dizia: ó, levanta, anda, a tua fé te curou, prossiga, vai, não peques mais, mas eu te dou uma nova chance. Jesus, ele era extremamente bom. E Jesus é a face humana de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Se eu quero saber quem é Deus, eu olho para Jesus. Quem é o Criador do universo, das galáxias, quem é o Criador de tudo isso que existe, é Deus. Mas esse Deus se revela em Jesus. Eu olho para Jesus e sei quem é esse Deus. Deus é bom, porque Jesus é bom. Ele se revela através de Jesus, que é um Deus bom. E você precisa confiar nele, confiar na bondade dele. Eu falei da história de Jó. Na história de Jó, Deus permite que o diabo sapateie, faça o diabo a 4, redundância, na vida de Jó, exceto matá-lo. Não mate ele, não toque na vida dele, mas pode fazer o que quiser, porque eu acredito, Deus está dizendo isso em outras palavras, eu acredito que ele não vai me negar. E sabe o que acontece? Jó não nega a Deus. Jó não tragueja contra Deus. Deus vence a parada com o diabo fica envergonhado. E Jó, ele diz, sabe o que? Ele passa por situações, perde os 10 filhos, perde todos os rebanhos, ele fica doente, cheio de feridas, jogado, e as pessoas acusando ele: você tem pecado, e ele não tinha pecado. Aí sabe o que acontece? Ele diz essas duas coisas aqui: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó confiava em Deus. Ele diz assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ele diz uma outra frase: quando ele recebe a notícia que os filhos tinham morrido, quando ele recebe a notícia que ele havia perdido todos os rebanhos, ele diz isso aqui: o Senhor me deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele confiava na bondade de Deus, mesmo não sabendo. Olha aqui, o interessante da Bíblia, no livro de Jó, é que no final o que acontece? Jó, Deus vence, porque Jó não pragueja contra Deus. Deus cura Jó da doença. Jó ganha 2 vezes mais, ele ganha em dobro. Ele tinha um número tanto de rebanhos, Deus dá em dobro.
Deus dá as terras em dobro para ele. Só os filhos que não é em dobro, porque filho não é substituído. Mas ele tem de novo 10 filhos. Ele consegue ter filhos de novo. Deus abençoa Jó de novo. E interessante é que talvez, a Bíblia não conta isso, talvez Jó nunca soube o que havia ocorrido. Jó nunca talvez tenha ficado sabendo de que havia acontecido ali uma aposta entre Deus e o diabo. Ele não sabia por que aquilo tinha acontecido, ele teve que morrer com aquela pergunta, por que aconteceu? Mas ele confiou na bondade de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3, versículos de 5 a 6, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas ou os seus caminhos. Confie na bondade de Deus. Você está sofrendo, confie que Deus sabe por quê, que isso vai passar, Deus está no controle. Em último lugar, para reagir às tragédias, ou melhor, aqui um outro versículo, uma mensagem que nós vamos passar. Olhe para o exemplo de Jesus e busque a ajuda dele. O segredo para enfrentar tragédias, para enfrentar situações difíceis, para enfrentar a dor, para enfrentar sofrimento, o segredo é olhar para Jesus Cristo em meio a essas situações. Quando você enfrentar uma situação difícil, olhe para Jesus. Olhe para o exemplo dele. A Bíblia diz que Jesus deve ser o nosso padrão de vida. Ou seja, como eu devo namorar? Jesus namorou? Não, mas como que eu devo namorar? Olhe para Jesus. Jesus, se namorasse, Jesus não ia fazer muita coisa que tem muita gente fazendo. Como que eu devo tratar meus pais? Olhe para Jesus. Jesus teve pai com os pais, ele era amoroso com a mãe dele, ele era amoroso com os pais dele, com o pai dele. Como que eu devo tratar as pessoas que não gostam de mim? Tem gente que não gosta de mim. Como eu trato essas pessoas? Olhe para Jesus. Várias pessoas não gostavam de Jesus, queriam matar Jesus, xingavam Jesus, falavam mal de Jesus. Jesus sempre tratou aquelas pessoas com amor, com respeito. Como é que eu devo fazer com o meu trabalho? Você vai trabalhar um dia, ou quem trabalha já? Jesus trabalhou. Jesus era marceneiro. Jesus com certeza tomou calote de um monte de gente e Jesus nunca desceu do tamanho e deu barraco para as pessoas. Como que eu devo me relacionar com Deus? Olhe para Jesus. Jesus conversava, ele tirava tempo para orar, ele tirava tempo para falar com Deus. Jesus é o nosso exemplo. E a pergunta é, olha aqui, como que eu devo enfrentar as tristezas, sofrimentos e tragédias? Olhe para Jesus. Jesus, ele enfrentou todo tipo de sofrimento, de tragédia. Jesus era alguém que as pessoas não acreditavam nele. Jesus era alguém que as pessoas queriam matar. Jesus teve que fugir várias vezes, porque os caras queriam jogar ele lá para o precipício, ladeira abaixo, matar ele teve que fugir. Jesus foi alguém que foi, muitas vezes as pessoas julgavam Jesus, falavam assim, esse é o filho do diabo. Ele é o Beelzebub, expulsa pelos demônios por Beelzebub, o filho do diabo. Então Jesus, e Jesus sofreu de todas as formas possíveis. Jesus perdeu o primo dele. Ele tinha um primo chamado João Batista. Um dia João Batista morre, corta o pescoço de João Batista. E Jesus fica sabendo daquela notícia. Com certeza era o primo dele. Jesus deve ter chorado, ficado muito triste. Jesus, ele perdeu um amigo chamado Lázaro, que havia morrido. Fazia 4 dias Jesus ressuscita Lázaro, mas ele chora. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele chega e vê todo mundo chorando lá diante de Lázaro, ele chora. Jesus enfrentou dificuldades, mas Jesus em momento algum se voltou contra Deus. E é assim que você tem que fazer: olhar para o exemplo de Jesus e buscar a ajuda dele. Está sofrendo? Olha aqui, busque a ajuda de Jesus. Está passando por dificuldades? Busque a ajuda de Jesus, se ajoelhe, se prostra diante dele. Faça isso. Eu queria que você nesse momento abaixasse sua cabeça.